Pai do Senhor, meus irmãos, um bom dia também a todos. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica em nome do Senhor Jesus Cristo e iniciaremos também com uma oração, né? É muito comum começarmos com oração. Então vamos iniciar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa oportunidade, por estarmos vivos, né? Por fazermos parte dessa casa, dessa família, desta igreja, da igreja de Cristo no universo, tá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e louvado seja o Teu nome. Obrigado, meu Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, por esta oportunidade, pela Tua presença garantida nesse lugar. Eu Te agradeço por tudo e em nome de Jesus Cristo nos ajude na ministração do tema, na ministração da escola bíblica, e que todos sejam alcançados e que nós possamos compreender bem esse tema, compreender bem o quanto é importante vivermos nessa terra e aproveitarmos o máximo que pudermos, sermos felizes e estar com o Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, o tema de hoje, o título, né, da nossa lição bíblica de hoje é Encarando a Morte, né? Quem é que encara a morte? É um assunto menos tratado durante uma vida e é o único fato concreto na nossa vida. O único fato concreto que nós temos é que todos morrem. E é um dos temas menos falado, menos tratado, mais preconceituado, né? Porque as pessoas têm medo de falar sobre a morte, não gostam de falar. A gente, quando era mais novo, até hoje a gente escuta, né? As pessoas, quando vai falar sobre morte, acham que está agorando, eles falam, está agorando, né? Isso atrai. Não, a morte virá. Ninguém atrai a morte, ela virá, é fato. Então, é um tema que tem que ser encarado de uma maneira tranquila, consciente, buscando compreender esse momento e não deixar que o pensamento da morte te atrapalhe viver agora, nesse momento. Isso é que é o importante. Nós sabemos que vamos morrer, não sabemos que hora nem que dia, pode ser daqui 1 minuto, mas pode ser também daqui a 30 anos, para mim no caso, né? Para outros aí 60 anos, 70, 50, né? E nós precisamos viver a vida agora, bem, feliz, em paz com Deus, né? Procurando desfrutar de tudo que nós pudermos desfrutar nessa vida, das coisas boas, né? Então, nós vamos tentar compreender aqui que, apesar da morte ser uma realidade, a vida ser cheia de imprevistos, nós devemos confiar na soberania de Deus e viver para agradá-lo enquanto podemos, ok? Essa é a panorâmica do que nós vamos falar aqui em 50 minutos, aproximadamente. Nós vamos ver que Deus, Ele tem um plano de vida. A morte é certa, mas tem um plano de vida para ser vivido, tá? Olha, Eclesiastes 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Olha, é um fato. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Aqui entra também no campo doutrinário, né? Aqui entra no campo filosófico, né? Alegórico, mas também no campo doutrinário. Porque aqui mostra que quando nós morremos, nós estaremos dormindo, né? Um sono que
só quando despertarmos dele nós temos parte de novo nesse tempo. E isso é na volta de Jesus, na ressurreição. Tá? Então, temos estudado, ao longo desse trimestre, o livro de Eclesiastes, certo? Com a graça de Deus, chegamos a esse capítulo 9, que é o capítulo que fala sobre a morte. E o tema que domina aqui não é aquele que nós gostamos de ler, não é aquele que nós gostamos de falar, não é aquele que nós gostamos de ouvir, né? A gente costuma, às vezes, a gente não, quando está falando desse assunto, a gente sai de perto, porque incomoda a gente, e é para incomodar mesmo, porque o homem não nasceu para morrer, não foi criado para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Então esse assunto incomoda a gente, é da nossa natureza não querer morrer, né? Deus fez o homem para ser eterno, ele não fez para morrer. Então nós vamos falar aqui sobre essa realidade. Gostando ou não, todos nós precisamos lidar com a morte de algum modo, em algum momento, em alguma situação, né? Nossa crença sobre a morte tem interferência direta sobre a maneira como viveremos, ou como vivemos, ao longo da nossa existência. Então, o que eu acredito sobre a morte também determina a minha maneira de viver, né? Se eu entendo que morreu, acabou e nunca mais terá mais nada nada, não há recompensa, não há nada, eu tenho um modo de viver. Mas quando eu vivo sabendo que quando eu morrer, eu vou aguardar a volta de Jesus, e aí quando ele vier, nós vamos ressuscitar e teremos uma nova vida, isso muda a minha maneira de viver também, meu procedimento. A minha esperança é que faz o meu procedimento, o modo de viver, tá? Isso vai interferir diretamente. Então é muito importante entender sobre a morte. O apóstolo Paulo, não me lembro se é aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Quer dizer, é bom conhecer um pouco sobre a morte, né? Porque quando a gente não sabe de nada, nós que já participamos de vários velórios, enterros, quantas vezes a gente ouviu coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com a verdade que nós cremos, né? Tais como, fulano já está no seio do Senhor. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você está ali no esquecimento, aguardando a volta de Jesus. Então, quando você conhece um pouco da morte, você também começa a ter um comportamento diferente nessa vida. Cuidando da gente lá em cima. Sim. Aí quando você acha que tem alguém em algum lugar precisando da sua ajuda, né? Aí você começa a fazer um monte de coisas. Em algumas religiões, você vai acendendo vela para aquela pessoa, né? Em outras, você ora, né? Cada um de um jeito, pela crença que tem. Então, é importante conhecer um pouco sobre a morte, né? E Paulo diz para você não ficar triste como os demais. Você pode ficar triste, mas não fica triste como os demais que não têm esperança, tá? Aqueles que não têm esperança, porque há uma esperança para quem está em Cristo Jesus. A morte foi vencida, como diz lá, tragada foi a morte na vitória. O Senhor desceu às profundezas do inferno e tomou a chave, né, da vida, né? Tomou a morte. O Senhor venceu a morte. Então nós vamos lá. Milhões de pessoas morrem no mundo todo, todos os anos, não adianta, por muitas diferentes causas. Você pode buscar explicação, mas no fundo ia morrer mesmo, tá? Algumas pessoas, eu penso, não é uma teoria bíblica minha, mas eu penso que muitas pessoas, eles antecipam o seu dia da morte fazendo algumas coisas, alguns riscos, né? Se envolvendo em determinadas situações que pode levar à morte, e a pessoa acontece um acidente, né? Aí morre antes da época. Mas assim, uma coisa é certa, antes ou depois, ou no dia certo vai morrer, não tem como escapar disso, a menos que nós estejamos vivos na volta de Cristo. Aí já é uma situação especial, uma situação
que não tá fora do contexto aqui, né? Mas a regra é essa, todos morrem. A Bíblia fala isso. Sim. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está determinado morrer uma vez. Quem morrer duas, é para morrer eternamente. Agora, quem morre uma vez só, está tranquilo, vai ressuscitar, vai viver de novo, né? É assim que se é. Vamos lá? Vamos ver algumas verdades aqui. Motivo para morrer não falta, né? A gente tinha um ditado, não sei se ainda usa, para morrer basta estar vivo, né? Ainda falam isso ainda, né? Então, é isso. Tinha um câncer, teve coronavírus, outro teve um acidente, e o outro, sei lá, pareceu morto, ninguém sabe explicar, tomou veneno, suicidou, foi assassinado. Tem vários tipos de morte, não adianta. Todo mundo vai morrer de alguma maneira, né? Então vamos ver o que Eclesiastes fala sobre esse tema, né? Vamos ver aqui algumas verdades inexoráveis na página 76 que a gente vai acompanhando na lição, tá? É o primeiro parágrafo aqui, esse primeiro tópico, verdades inexoráveis. Então, o autor do Eclesiastes terminou o capítulo 8, afirmando que ninguém é capaz de entender tudo o que acontece nessa vida, ok? Concorda? Nós não temos condições de entender tudo o que acontece. Acontece uma coisa que, cara, eu não sei, estava aqui ontem, né? Falei com ele ontem e do nada as coisas viraram, as coisas mudaram, é assim que funciona. Então, ele diz que ninguém é capaz de entender, né, tudo o que acontece nessa vida. Algumas coisas a gente consegue entender, outras não. Por mais que se esforce para entender o sentido das coisas, o homem não o encontrará. Tá? Todo mundo tem uma explicação, todo mundo tem uma palavra, mas, na verdade, a gente não sabe realmente o sentido das coisas. Eu posso aparecer morto aí, em algum lugar, vai haver várias especulações, mas ninguém vai saber o motivo exato. Porque não tem como saber. Morreu comigo o motivo, né? O motivo exato. Se eu, de repente, cometer um suicídio, me jogar de um prédio, sei lá. Mas ninguém vai saber explicar. A pessoa vai querer analisar a minha vida todinha pregressa para chegar à conclusão o que houve, mas não vai saber. Não tem como saber o sentido das coisas, né? Só Deus sabe o sentido das coisas. Então, aqui Salomão, na sequência do capítulo 9, ele apresenta a sua crença na soberania de Deus, né? Ele sabe que existe um Deus que governa a história. Independentemente da gente saber o sentido das coisas ou não, Salomão tinha essa consciência. Existe um Deus que governa essa história. O mundo não está solto, não. Esse movimento que ele tem aí não está desgovernado, não. Tanto que nunca aumentou 1 segundo da velocidade hora do movimento de rotação e translação da Terra. Nada mudou. Está tudo certinho. Há alguns fenômenos aí, mas já estava previsto também, tá? Por Deus. Então Salomão coloca algumas verdades, como dizer assim, inexoráveis. Primeira verdade: ninguém conhece tudo que a vida lhe reserva. Deve sempre confiar na soberania de Deus. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã. É uma frase antiga, ninguém sabe o dia de amanhã. Essa palavra, o dia de amanhã, é simbólico. E ninguém sabe um minuto daqui a pouco, daqui a 1 minuto, ninguém sabe. Ninguém sabe daqui a 10 minutos. A gente imagina, a gente tem um plano, eu tenho um plano, sair daqui, botar meu pai no carro, levar lá em Campo Grande, para ele participar de uma consagração, né, que a minha irmã me pediu. Eu tenho esse plano, mas eu não sei se ele vai se cumprir. Você está entendendo? É meu plano, mas será que vai acontecer? Só Deus é quem sabe. Mas a gente tem que confiar na soberania de Deus. Eu não posso agora ficar preocupado, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Não, eu tenho que pensar assim, eu tenho que confiar em Deus. Eu fiz o meu plano, né, o que diz lá Provérbios 16, o homem tem muitos planos, mas Deus é quem dá a última palavra, ou a resposta da boca, como está
dependendo da Bíblia, né? É Deus que dá a resposta da boca. Deus conhece tudo e tem controle sobre tudo, mas não nós. Ninguém sabe o que o aguarda. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Além de não sabermos o que nos aguarda, nem sempre conseguimos entender a lógica dos acontecimentos na vida das pessoas. Sempre buscamos explicações, né? Mas por que isso? Aí você pergunta, nunca vai achar a resposta concreta, né? Gostaríamos que as coisas boas acontecessem sempre às pessoas boas. Por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? Não tem como explicar. Ah, mas fulano não merece isso, Deus não vai deixar acontecer. Não é o que a gente fala? É o que todo mundo pensa? Não é assim não, a vida segue um fluxo. Tá? Sabemos sim que está tudo na mão de Deus. Deus é soberano. Ele tem o domínio de tudo, ele sabe de tudo. Ele é presciente, quer dizer, ele tem uma presciência, ele vai lá na frente e já sabe o que vai acontecer, né? Mas as coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E às vezes a gente fica pensando que acontece mais com pessoas boas do que com pessoas ruins, né? A gente fica assim, pô, mas tem tanta gente ruim nesse mundo para morrer com esse vírus, tanta gente ruim nesse mundo para morrer de câncer, tanta gente ruim nesse mundo para dar infarto. Irmãos, nós não temos esse controle, esse domínio, nós não sabemos dar explicações. Deus sabe todas as coisas. Nós temos que ter esse princípio. Deus é soberano, ponto. E deixa as coisas acontecerem como elas são. Faça o seu melhor e deixa as coisas acontecerem pela vontade de Deus. Gostaria que os maus sempre fossem punidos, não é isso que a gente olha? Fulano, poxa, o cara roubou e não foi preso. É o que a gente queria, que ele fosse punido, mas nem sempre vai acontecer, né? Tem uns esquemas e tal, e Deus está vendo, Deus está deixando acontecer, aí a gente fica pensando assim, mas será que Deus vai deixar isso acontecer? Né? E deixa, porque o fluxo da vida continua. Deus não criou seres robôs, programados para fazer só aquilo certinho. Não, Deus criou pensadores com livre arbítrio, com liberdade de escolha. E a gente escolhe certo e escolhe errado muitas das vezes, né? E às vezes a escolha errada de alguém interfere na tua vida, né? Um louco pega um carro e bebe tudo, sai doidão pela rua, te atropela, te mata, ele nem morre, né? Não tem nenhum arranhão. E aí? O erro dele ocasionou a desgraça sua, que não participou da maldade dele, né? Isso acontece. Então, essas coisas vão acontecendo e essas pessoas não são punidas, e aí você fica pensando, poxa, tem uma coisa errada nessa história, né? Essas são algumas das verdades, né? Nós não temos domínio, ninguém conhece tudo que a vida lhe reserva, ok? Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Alguém imaginou que nós estaríamos aqui com esse número de pessoas, com essas pessoas? Não, nós imaginamos que íamos para a igreja. Poderia até não chegar, né? Mas chegamos. Mas tudo por causa da soberania de Deus. Não é porque simplesmente nós escolhemos, não. As nossas escolhas são importantes, sim. Mas os incautos do caminho podem nos alcançar, tá? Então nós temos que ter esse pensamento e confiar na soberania de Deus, sempre, independente do que aconteça, tá? Vamos lá. As coisas não são assim, a vida não é tão milimetricamente previsível, né? O mesmo acontece a todos, independentemente de ser justo ou injusto, razão pela qual muitos questionam a Deus. Nem sempre temos as respostas. O que Salomão tem certeza é que tudo está nas mãos de Deus. É a única certeza que Salomão deixa claro para a gente aqui, é que tudo está nas mãos de Deus. As coisas boas que acontecem, as coisas ruins que acontecem, né? Deus não está, né? Não perdeu o controle, tá? Vamos lá. Além disso, o sábio coloca outra verdade. Qual é a primeira verdade? Ninguém conhece o que a vida lhe reserva, tá? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. A segunda verdade, os seres humanos são pecadores.
uma verdade, né? Todos. Não tem menos pecador, mais pecador. Tem pecador salvo e remido pelo sangue de Jesus, isso tem. Mas não pecador não tem. Tá? Se os irmãos quiserem expor alguma opinião, pode expor, não tem problema nenhum, tá? Então, o autor lembra o nosso problema com o pecado, tá? O pecado foi quem trouxe as disfunções ao mundo, inclusive a morte, né? Todo esse descontrole, né, humano, né? Não verticalmente falando, mas horizontalmente falando, esse descontrole humano foi o pecado que trouxe, foi o homem que trouxe. E nós vivemos assim a sequência desse pecado. Os salvos lutam contra a natureza pecaminosa. Eu falei, pecadores salvos e pecadores não salvos. Então, são coisas que a gente tem que entender. Primeiro, nós não temos domínio sobre nada nessa vida. Fazemos o que for melhor, mas não sabemos o resultado final. E segundo é que nós somos pecadores. O ser humano é pecador. Agora, o pecador salvo luta contra a sua natureza pecaminosa, né? E o Salomão conclui dizendo que todos os seres humanos caminham rumo à morte. Ó, três coisas, três verdades. Primeiro, ninguém sabe o que a vida lhe reserva. Nós somos pecadores e todos estão caminhando para a morte. Ok? O homem nasce morrendo. Existe aí uma contagem progressiva e depois uma regressiva, né? Todo mundo sabe que à medida que nós vamos ficando mais velhos, as células vão se multiplicando, né? E depois elas vão se diminuindo. É o caminho da morte, né? E não tem jeito, tá? Então todos os seres caminham rumo à morte. Esse é o destino implacável. Tudo o que ele colocou anteriormente foi para chegar a esta conclusão. Precisamos aprender a conviver com essa verdade, viu? Não adianta correr, não adianta pular para lá, para cá. A única coisa certa nessa vida é que nós vamos morrer. A coisa mais certa. Tem outras coisas também que são certas, mas essa é certa. Nós vamos morrer, ok? Não tem opção. Você não tem opção. Salomão sabia disso. Aí tem alguns alertas consideráveis que nós temos que ter, tá? Ó, nos 3 primeiros versos, de 9, está a certeza da morte, certo? Ele fala, ó, para a sepultura onde tu vai, né? Não tem jeito. Todos vão. Então, se todos caminham para a morte, como encarar a vida? Isso é que é o mais importante agora. Você entende que vai morrer, tá? É muito comum, não sei se na vida real é assim, eu nunca tive muito próximo de pessoas em estado de morte, sei lá, ou achando que vai morrer. Geralmente, em algumas dramaturgia, a gente vê pessoas que têm dias previstos de morte e essas pessoas procuram fazer de tudo naquele pequeno tempo, né? Você já viu o filme que a pessoa tem a medicina chegou lá para ele, ó, você tem tantos dias de vida, e aquela pessoa quer fazer tudo que ele possa fazer. Então o Salomão está dizendo isso para a gente. Salomão está dizendo isso para a gente, olha, a morte virá. Então, faça tudo que você puder fazer nessa vida. Claro que é tudo de bom, né? Não é tudo de ruim. Imagine uma criança, um bebezinho já nasce sabendo, né? Claro que ele não tem ainda o cérebro desenvolvido para pensar sobre isso, mas ele já nasce para morrer daqui 70, 80, alguns menos, outros mais, mas vai morrer. Então nós já sabemos por nós mesmos que tem o dia certo da morte.
Então você vai morrer, eu vou morrer. Então, o que vamos fazer até lá? Se nós estivéssemos com 15 dias de vida, o que nós faríamos nesses 15 dias? O que eu faria? O que eu ia tentar fazer? O que eu ia querer comer? O que eu queria, aonde eu queria ir? Aonde eu ia, que tipo de conversas que eu teria se eu fosse morrer daqui 15 dias? É a mesma coisa que daqui 20 anos. O sentido é o mesmo. De você tentar fazer o que você gostaria de fazer, porque vai morrer. E na sepultura, o que Salomão disse aqui? Não tem ciência, não tem indústria, não tem ódio, não tem amor, não tem inveja, não tem nada. Então nós temos que fazer agora. Né? O professor Marins, ele diz o seguinte: eu não sou nada um minuto à frente e eu não sou nada um minuto atrás. Eu só sou aqui e agora. Tá? Porque não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Então, nós temos que viver a nossa vida como se fosse morrer. Estranho, né? Mas é assim mesmo. Porque nós vamos morrer. Não é como se fosse. Nós temos que viver a nossa vida sabendo que vamos morrer. Não é como se fosse morrer. Agora, o prazo a gente não sabe. E se for daqui 10 dias? Então, vamos fazer as coisas que temos que ser feitas? Vamos viver o melhor nesses 10 dias? Ou nesses 5 dias? Ou nesses 10 anos? Ou nesses 20 anos? Nesses 30 anos? Ninguém sabe o dia? Mas podemos saber o que fazer. Nós não sabemos o dia, mas podemos saber o que fazer na morte, né? Antes da morte. Então, vamos lá. Então, vamos ver alguns alertas consideráveis, tá? Como encarar a vida? Com pessimismo ou com fatalismo? Tá? O pessimismo é aquele que tem medo de tudo, né? Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Não, que eu não vou conseguir. Isso não é para mim, né? Outras pessoas tem gente melhor do que eu aí. O pessimista, ele está sempre achando que vai dar tudo errado, que ele não vai conseguir, né? E não é para ser assim. Nós temos que viver a vida com alegria, né? Nós temos que viver essa vida com esperança e confiando na soberania de Deus. Olha, tudo está nas mãos de Deus. Lembra de Jó? Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. É isso. É isso. Então, eu vou tentar. Se Deus me ajudar, eu vou conseguir. Se eu não conseguir, bendito seja Deus. É meio, né? Parece uma coisa, sei lá, contrária à natureza, mas é assim mesmo, tá? O pregador aqui, ele oferece alguns alertas que devem ser considerados. Nós temos que ter pensar sobre essas questões. Primeiro, nossa vida não deve ser marcada por pessimismo. Não, eu já estou com 60 anos, que é a minha idade, né? Já estou com 60 anos, não vou mais fazer empreendimento nenhum na minha vida não, né? Não vou tentar mais nada não. Isso é pessimismo. Daqui a uns 5, 10 anos eu vou morrer. Pessimismo. Não, isso não é para mim. Eu já estou velho para isso, né? Já fizeram até uma figurinha minha, né? Estou velho para isso aí, não sei quem foi esse, né? Uma hora eu vou orar por ele. Tem uma figurinha minha que roda aí, nas figurinhas que fizeram aí, estou velho para isso. Não estou velho para isso não, irmão. Eu estou à disposição para o que vier, né? Pode dar errado? Pode, mas pode dar certo. Pode dar errado, e nesse errado eu aprender a maneira errada para não fazer. Isso ser positivo, né? O pessimista não. Ó dor, ó vida, né? Como é que é o nome daquele animalzinho? Vivia do desenho, né? Ó dor, ó vida, ó céus, ó azar. Não, irmãos. Nós temos que ver a vida com alegria, com esperança,
com confiança, tá? Sabendo que Deus está em todos os momentos, todo lugar, né? Por mais que a vida possa ser difícil, é melhor estar vivo do que morto, né? Tem gente que fala, eu queria morrer. Não, melhor estar vivo. Vivo é melhor do que morto. O morto não sabe nada. Na morte as pessoas entram num estado de inconsciência. As coisas estão acontecendo aí, tu não sabe que você vai perder morrendo. Vai que dá uma melhorada, né? Vai que melhora e eu morri, né? Eu estou na fase ruim, aí eu falo assim, eu queria morrer. Aí daqui um ano melhora tudo e eu morri. Não é? Nós temos que ter esperança, né? Não, as pessoas não podem desistir dos seus projetos. O morto não tem projeto. O morto, diz aqui o autor, não beija ninguém, né? O autor tem que beijar alguém especial, né? Demonstrar afeição, se divertir, sorrir. Os mortos não possuem parte alguma do que é feito debaixo do sol. Tem gente que fala assim, minha mãe onde está lá, ela está me vendo. Não está não, irmãos, não está não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que ele está dormindo, já se decompôs e vai aguardar a volta de Jesus. Entende? Então é melhor aproveitar agora, o máximo que tu puder. Tá? O Salomão, ele faz uma comparação interessante e eu pude assim, entender melhor essa comparação. É melhor um cão vivo do que um leão morto. O leão é todo admirado, né? É o rei da selva, na nossa linguagem aqui. O leão, todo mundo. Um cãozinho lá. Ele é o leão, ele é o rei da selva, mas está morto. E o cãozinho está vivo. Comendo seu ossinho, virando sua latinha ali, né? Rasgando um saco aqui. Agora não tem mais vira-lata, agora é rasga-saco, né? Rasgando saco aqui, ali, comendo o que sobra, mas está vivo. Está alegrinho, né? E o leão está morto. O que o leão faz? Nada. Era o valentão, né? Atacava os animais, mas não vai nada. A ideia é, se você está vivo, tenha esperança, sempre. Tem esperança, né? Segundo alerta, não podemos deixar passar a vida sem desfrutar com responsabilidade das boas dádivas de Deus, ok? Sacaram aqui? Não podemos deixar essa vida. Eu não posso morrer sem fazer as coisas boas dessa vida. Você entende? Mesmo com as minhas limitações, mesmo com o meu recurso pouco, tem coisa boa que pode ser feito. Tá? Tem coisas boas que podem ser feitas com responsabilidade. Né? Com responsabilidade. Não é fazer as coisas de qualquer maneira, não. É com responsabilidade, ok? Muitas pessoas acham que não podemos desfrutar de boas dádivas de Deus. Tem cristão, né, com uma mentalidade diferente, ele acha que você não pode desfrutar das coisas boas dessa vida. Né? Tem muitas coisas. Mar, da praia, mas quase não passo, quase não vejo a praia. É uma rua atrás da nossa. E às vezes eu passo por ali e fico, caramba, e eu não venho aqui olhar essas coisas, né? O mar, você vai passando assim de carro, dirigindo, e dirigindo tu não contempla bem, né? Mas é muito bom. É muito interessante você poder desfrutar das coisas boas que Deus te dá. Tá? Tem muita coisa boa aí, irmãos. Tem muita coisa. O pecado está em fazer das dádivas de Deus a razão da nossa vida. A sacada aqui. Essa é a grande sacada. Tudo que Deus deixou aí nessa vida é para ser desfrutado. É para ser utilizado. É para ser vivido. Porém, nós não podemos fazer essas coisas razão da nossa vida. Se eu não tiver isso, para mim a vida não existe. Se não for para viajar para a Europa, para o interior do Rio de Janeiro, não serve. Então você começa
achar que a razão da tua vida é viajar na Europa, a razão da tua vida é visitar os Estados Unidos, a razão da sua vida não pode ser isso, né? Você pode desfrutar de todas as coisas, só que nenhuma dessas coisas podem ser a razão da sua vida. A única razão da sua vida deve ser Cristo. O Jesus Cristo é o motivo da nossa alegria, da nossa vida, tá? Não deixando de desfrutar de nada, irmãos. Não deixando de desfrutar de um bom alimento, né? De uma comida bem feita, de uma comida elaborada, ou da comida bem simples, porque eu consigo, né? Eu sou treinado para achar prazer nas comidas simples. Filho de mineiro, né? Comendo canjiquinha, angu, essas coisas. Não tem opção, tem que gostar daquilo mesmo. Tem que gostar do que tem, né? E achar gostoso. E fazer aquelas misturas. Então, e também gostar de coisas boas. Não é porque eu gosto de coisas simples que eu vou desprezar as coisas sofisticadas. Os pratos elaborados, né, que tem. Então, Deus deixou a vida, deixou a gente aqui nessa vida para viver e desfrutar das coisas boas. Todas. Tá? Com responsabilidade. Tá? Sem defraudar, né? Sem violar os direitos. Coisas assim, tá? Que é muito importante. Então, muitas pessoas acham que nós não podemos desfrutar das boas dádivas de Deus. O pecado está em fazer ela a razão da nossa vida, a ponto de esquecermos quem é o doador. Se você está num lugar maravilhoso, curtindo, né, passeando, você tem que entender que aquilo ali é uma coisa que Deus deixou e permitiu você usufruir. Isso é que é importante. Tá? Você tem que agradecer a Deus quando você estiver aonde você queria estar. Agradecer a Deus quando você comer aquele prato que você queria comer, né? E agradecer também por aqueles que você, no dia a dia, né? Ou dos lugares que você está no dia a dia. Né? Não só aquele sofisticado que você vai agradecer a Deus, e nem pelo simples. Mas você está sempre dizendo assim, ó, foi Deus que me permitiu chegar até aqui. Foi Deus que me permitiu estar nesse lugar, comendo o que eu estou comendo, vivendo o que eu estou vivendo, vivo. Tudo é Deus que permite, tá, irmãos? Tudo está no controle dele. Toda a dádiva vem de Deus. Nós não podemos esquecer quem é o doador. Com gratidão e responsabilidade, temos o incentivo de, enquanto temos vida, comermos uma boa comida, nos vestimos bem, viajarmos, nos alegrarmos com a família e com o nosso trabalho, fica o alerta, ok? Quando estiver vivo, se alegre, se divirta, né? A Bíblia não manda o cristão ser sisudo, né? Nem todo mundo sabe o que é sisudo, né? É uma palavra, sabe não, né? Sisudo é a pessoa cara fechada, né? Carrancudo, outra palavra, né, sinônima, né? Então você tem que ser uma pessoa feliz. Claro que vai ter hora que você vai estar sentindo dor, ninguém é obrigado a sorrir na hora da dor, né? Vai ter uma hora que você vai estar em luto, ninguém é obrigado a... Eu preguei aqui no outro dia, o Jó, e eu aprendi com ele, o Jó quando estava de luto, ele mostrou para todo mundo que estava de luto. Ele foi lá, rasgou a roupa dele, botou saco, né, botou areia na cabeça, terra, falou, eu estou triste, dizendo que estava triste. Mas não era para sempre. Essa é a grande consciência. O luto tem um prazo, né? Tudo tem seu prazo. Terceiro, circunstâncias imprevisíveis. Estou acelerando agora, irmão. Então, na parte final do capítulo 9, o autor retoma um argumento dos versos iniciais, tá? Para mostrar a nossa vida nem sempre segue em lógica. Nem sempre vai ter uma lógica, tá? Nem sempre é o veloz que ganha a corrida. Tá? Você lembra? Nem sempre é daquele hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como diz o Senhor. Não é dos fortes que vence a guerra. Os sábios não são os sábios que têm comida sempre. Os inteligentes que têm prestígios. O tempo e o acaso afetam a todos. Você já viu pessoas que você reconhece e entende
que tem melhor condições de estar ocupando um determinado lugar, e que outro que tem muito menos condições de estar ocupando, e você fica assim, como é que pode isso? Então, a Bíblia já dizia isso. Sempre houve isso e haverá. Não é os fortes que vencem, não é os sábios que têm a comida, nem os inteligentes os prestígios. O tempo e o acaso afetam a todos. Já viu aquele negócio, estar no lugar certo na hora certa? Acontece, né? Às vezes você não tem tanta capacidade, tanto prestígio, mas você estava no lugar certo, na hora certa. Então, nós temos que ter... E é a Bíblia que está falando isso para a gente. Não é ditado popular, não. É a Bíblia, tá? Então, o verso 11 deve ser lido também observando o verso 1. Isto é, tudo está nas mãos de Deus, ok? E quando Ele quer também não assume. Eu falei aqui, a pessoa que às vezes não tem condições e tal, no cargo, mas está lá, você não sabe explicar porquê, não consegue entender porquê. Mas também tem o outro lado, que quando Deus não quer também não assume. Né? Quem lembra, eu não lembro o ano, tem muito tempo, né? Que a nossa esperança, a esperança do Brasil estava na mão do Tancredo Neves. Né? O salvador do Brasil, Tancredo Neves. Um dia antes da posse, puf, lamento informar, acaba de falecer o excelentíssimo senhor presidente da República, não empossado ainda, Tancredo Neves. No dia seguinte, assumiu o outro. É Deus quem sabe, irmão. O controle está na mão de Deus, não adianta. Vamos lá. Tudo está nas mãos de Deus. O versículo 11 é associado ao 1. Tudo está nas mãos de Deus. E que ninguém sabe de tudo. Até pessoas experientes em fazer projeção podem se frustrar. A vida é imprevisível. Irmãos, não tem cálculo certo. Né? Olha, quantos planos foram frustrados esse último ano e meio por causa desse vírus? Quantas empresas prósperas quebraram por causa do vírus? Quantos projetos de vida foram engavetados por causa do vírus? E quantos não melhoraram a situação dele por causa do vírus? Quantos não ganharam mais dinheiro por causa do vírus? Muitos. Segmentos que acordaram, muitas empresas começaram a trabalhar com esse sistema home office, né? E não vai voltar mais. Descobriram o caminho das pedras, né? Descobriram a fórmula da pólvora. Não precisa. Você de qualquer lugar faz qualquer coisa. Quantos novas frentes de trabalho abriu em função do vírus? Nunca se promoveu tanto o delivery como nesse período. Quem achava que delivery seria um bom negócio, hoje é um dos melhores. Entende? Então, irmão, a vida é assim. As coisas são imprevisíveis. Só tem um que sabe tudo. Em todo o tempo, é Deus. Ele sabe tudo. Ele já sabia que ia acontecer isso. Ele já sabia que o vírus ia quebrar as pernas de muita gente, inclusive as minhas. Vamos dizer assim. Ele sabia, gente. Ele sabia. No sentido figurado, tá? Quebrar as pernas. Mas é assim mesmo. Ele é presciente. Então nós temos que confiar na soberania de Deus. Tá? E não desistir. E usufruir. E viver a vida hoje como se fosse morrer amanhã. Porque pode não ser amanhã, mas pode ser depois da manhã, mas pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 30 anos. Mas a certeza vai morrer, irmãos. Você não é eterno. Né? Então pense nisso, nós não somos eternos. Se eu recebesse uma notícia hoje, uma revelação de Deus, que eu iria morrer daqui 20 dias, eu tenho que pensar o que eu tentaria fazer nesses 20 dias. É isso que eu tenho que projetar para a minha vida toda. Você está entendendo? Eu tenho que pegar o que eu faria nesses 20 dias de vida se eu tivesse um prazo determinado e tentar projetar para a minha vida toda, até eu morrer. Que pode ser 20 anos, mas eu tenho que pensar nesses... Faça uma relação, uma sugestão aqui, me vem à mente agora.
faça uma relação do que você faria se você tivesse só 20 dias de vida. E tente jogar isso para a tua vida toda, que aí a sua vida vai ser um pouco melhor, né? Não é só 15, 20 dias de coisas boas, serão 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então, para ilustrar essa verdade, Salomão cita 2 cenas. Ele menciona o peixe sendo apanhado e as aves sendo apanhadas, tá? Esses animais estavam vivendo uma vida normal, tranquilinha, não é o que estava acontecendo antes do coronavírus? Não estava tudo tranquilinho? Claro, os problemas já estavam, já problema programado, situações difíceis, né? É todo mundo tranquilo, até serem apanhados, do nada, fecha tudo, para tudo. Ah, mas o cara poderia ter decidido diferente? Poderia, mas não decidiu. Foi assim que aconteceu, né? Do nada, de uma hora para outra, a vida muda totalmente. Aquele pombinho que estava ali, voando e tal, alguém vai lá, pega uma tiradeira, puf, acabou, a vida dele acabou. Mas ele estava tranquilo, ele estava bem, estava feliz, né? Catando as coisinhas na rua aí. Não só ele, mas qualquer ave, um pássaro, né, que é engaiolado, né? Tava feliz, solto na natureza, daqui a pouco foi morar numa casinha desse tamanho. Ele perde a sua liberdade, o peixe perde a sua vida, está lá no mar, passeando, daqui a pouco vem uma rede e pronto, vai virar alimento. Não é isso que acontece? Então, essas cenas, ela vem para reforçar o que ele está tentando dizer para a gente, irmão. Então, se eu ficar preocupado no que vai acontecer amanhã, eu tenho que viver como se eu fosse morrer amanhã, mas não preocupado que eu vou morrer amanhã. Você entende? Porque senão, você já começa a sofrer de hoje, né? Se você falar assim, no máximo que eu tenho é uns 10, eu estou com 60, o máximo de vida que eu tenho é mais 20 anos, vou a 80, então isso não é mais para mim, aquilo não é mais para mim e tal. Aí eu vou ver como? Eu vou viver uma vida só de, sabe, medíocre, isso, boa, a palavra exata. Eu vou viver uma vida medíocre porque eu acho que eu não tenho muito tempo de vida. Só tenho mais 20, 25, não sei. Eu não posso viver assim. Eu tenho que viver o que eu puder viver hoje, da melhor maneira possível, explorando toda a minha capacidade física, mental, explorando o que eu tiver, né? E seguir a vida. E não ficar pensando que vai morrer amanhã, sabendo que vai morrer, mas não ficar pensando, senão você não vai viver. Então aqui, o autor encerra o capítulo com uma ilustração, né? Diz assim, o quanto a vida é imprevisível. Ele fala de uma cidade salva de um rei poderoso, por um homem sábio. Olha bem, Salomão ele fala aqui, uma cidade foi salva, uma cidade. Imagina alguém chegar aqui, uma pessoa sábia, e achar a solução para esse vírus. Uma pessoa que não tem reconhecimento na mídia, em lugar nenhum, e fala assim, ó, tem uma solução aqui. Passa esse negocinho aí, você lembra do sangue lá na porta? Não salvou a vida de muita gente lá no Egito? Imagina uma pessoa sábia, iluminada por Deus, chega lá, passa isso aqui, esse azeitezinho aqui, que o vírus não vem. E descobre lá um cheiro, um odor, qualquer coisa. Tu sabe que tem repelente para tudo. O cara sabe, descobriu lá na natureza, ele salva uma cidade, porém ele é pobre, né? E por conta dessa condição social, mesmo tendo feito algo muito notável, né? O pobre sábio foi ignorado depois disso, né? Ele fez um bem, fez uma coisa boa, salvou a cidade toda, depois voltou à vida dele normal, continuou pobre, continuou lá naquele cantinho dele, fazendo o que ele fazia antes. Então Salomão, ele dá essa ilustração, né? Então a vida é imprevisível. Aí você fala assim, achei a fórmula, vou ficar rico com esse material aqui. Alguém vai lá, te toma, não deixa você patentear, né? E assim vai, e dá para outro, aí você continua na sua rotina, mesmo você sendo uma pessoa mente brilhante, não adianta. Mesmo tendo feito algo notável, o pobre foi ignorado. Existem pessoas que preferem seguir os que querem ganhar tudo no grito, do que pessoas sábias. Isso aqui é importante, hein? Você prefere seguir aqueles que
que dão soco na mesa, né? É assim, pronto. Né? Tinha um debatedor aí na rádio que eu criei uma antipatia por ele por isso. Ele sempre, quando ele estava sendo dominado pelos outros argumentos, ele dava aquele, é assim mesmo e pronto, né? Tipo assim, hipoteticamente falando. Debatedor bíblico, tá? Cristão. E eu falei assim, não tem como uma pessoa dessa ter razão, né? Tudo dele é na base do soco na mesa. E aí muitas pessoas seguem isso. Tem gente que gosta disso, né? Daquele que grita, daquele que xinga, aquele que ofende, aquele que agride, né? Quantas pessoas, para você ter uma ideia, quem já trabalhou em qualquer lugar aqui, muitos, pela nossa idade, todo mundo já trabalhou em algum lugar, quantas pessoas respeita aquele líder que é grosseiro, né? Que é bruto e que xinga mesmo e que respeita. Aí você pega uma pessoa com mais maleável, que compreende a tua situação, você desrespeita, chega a qualquer hora no trabalho, entendeu? Então as pessoas às vezes preferem seguir o grito, a marra. E Salomão já sabia dessas coisas, do que pessoas sábias. Quem imaginaria isso? Pois é, a vida é imprevisível. Quem em sã consciência, você prefere seguir o ditador ou aquele que negocia, aquele que conversa? Todo mundo vai dizer que não, quero seguir o que conversa. Mas na hora, ele só segue o ditador. Ele só segue quem pega o chicote e fica na pé dele aí, batendo, né, gritando. O Gilmar, que já comandou equipes, sabe o que é isso, né, Gilmar? Às vezes a equipe, um grupo só atende no grito, só atende na marra. E às vezes você não é o teu perfil, você fica assim, não é possível uma pessoa só aceitar, não aceitar a instrução, né? Mas aceitar só os gritos e o soco na mesa. É assim que eu mandei, pronto. É do meu jeito, né? Vamos fazer porque o cara, né? Mas quando você fala, vamos fazer assim, assim, aí não segue, né? Não quer seguir a sabedoria, quer seguir o grito. Então, podemos resumir esse capítulo, né? A morte é uma realidade. A vida é cheia de imprevisto. Parece coisa ruim, né? A morte é uma realidade e a vida é cheia de imprevisto. Não tem como você fazer uma programação. Eu vou pegar aqui, vou fazer uma poupança, vou botar ali todo mês um valor, daqui 10 anos eu tenho isso. Pode acontecer, mas pode não acontecer. Tá? O imprevisto acontece. Às vezes aquele dinheiro vai te salvar em outra coisa e não naquilo que tu planejou. Né? Aí você vai falar assim, puxa vida, era a minha faculdade, era a minha aposentadoria. Não, te salvou em outra parte, resolveu outro problema, né? Ou tu perdeu também e Deus continuou, né? Você na sua vida. São coisas imprevisíveis. A morte é uma realidade e a vida é cheia de imprevisto. Em vez de nos afundarmos em um pessimismo e fatalismo, tá? Desfrutemos com alegria e responsabilidades das dádivas do Criador, enquanto temos oportunidade. Né? O Salomão ele é especialista em dar esse conselho. Ele fala assim, goza a vida, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça. As frases de Salomão são mais ou menos essas. Se tem oportunidade, vai lá, desde que você não esteja prejudicando ninguém. Desde que você não esteja fazendo mal para ninguém, não transgredindo a lei de Deus, pode curtir sua vida tranquilamente. O que você vier à mão para fazer, faz. Com toda a tua força, com toda a tua vontade, porque na sepultura para onde tu vai, aí ele diz, não tem ciência, não tem indústria, não tem amor, não tem ódio, não tem futuro. Só na volta de Cristo para saber se você vai ressuscitar na primeira ou na segunda. De preferência, irmãos, na primeira, porque na segunda não vai dar certo não, tá? Faça tudo para ressuscitar na primeira, né? Porque na segunda, a Bíblia diz que bem-aventurado e santo é aquele que fizer parte da primeira. Quem fizer parte da segunda não é nem bem-aventurado e nem é santo, né? Então, já sabe. Vamos lá, para a gente fechar aqui todo o nosso trabalho, né? A nossa administração, duas aplicações aqui. Olha, diante da inevitabilidade da morte, ninguém consegue evitar, tá? Estão buscando aí, o cientista busca a vida eterna, creme certo,
Não adianta, vai morrer, não adianta, porque está determinado por Deus. Não tem fórmula certa. Encare a vida com confiança. Mesmo sabendo que é inevitável a morte, viva com confiança, ok? Salomão escreveu que o rumo aos mortos é onde todos estão indo, tá? Eclesiastes 9:3. E neste estado não teremos mais consciência. Não fez isso para que entrássemos em desespero. Existe outra verdade que ocorre em paralelo. Tudo está nas mãos do Senhor. Essa é a grande verdade, tá? Então, Deus, Ele está dominando, está controlando, Ele sabe de tudo, a nossa vida está na mão dEle. Parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Salmo 46:10. Pare de lutar, aqui, pare de achar que a solução virá de você. Né? Não é para você parar a sua vida, você interromper o seu processo, o seu trabalho, não. Parem de essa luta interna na sua mente aí, faça a sua parte e deixa que a solução vem dele, tá? Nós temos uma luta interna muito grande, nós queremos resolver todos os problemas, mas os problemas, às vezes, eles se resolvem sozinhos. Então, frente também, diante da inevitabilidade da morte, encare a vida com responsabilidade, tá? O que é encarar a vida com responsabilidade? Você pode fazer de tudo. Tudo me convém. Não, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ó, aí entra a responsabilidade. Tudo é lícito. Mas Paulo diz que nem tudo convém. Então, esse que não convém faz parte da tua responsabilidade. Né? Nem tudo convém. Né? Me é lícito fazer tantas coisas, mas não convém que eu faça. É aí que entra a responsabilidade. Né? Você saber que aquilo ali, você tem o direito de fazer, você é um ser humano livre, mas você não vai fazer porque vai dar prejuízo, vai trazer transtorno, né? O cara, ele, eu dei um exemplo há pouco, né, atrás, de um louco sai pela rua dirigindo, né, drogado, bêbado, e mata alguém que estava tranquilo, estava feliz da vida, né, curtindo ali a sua vidinha tranquila, fazendo bem, é atropelado e morre. E o cara que provocou, que fez o mal, ele nem morre, às vezes não tem nenhum arranhão. Então vamos viver a vida com responsabilidade. Curtir a vida, sim. Fazer de tudo que vier à mão, como disse Salomão, faça. Né? Mas faça bem feito, faça com responsabilidade. Então Salomão escreveu aqui: o destino de todas as pessoas é o mesmo. Todos se ajuntarão ao mundo dos mortos. Ok? Não tem privilegiado. Nessa hora, irmão, os únicos privilegiados serão os da ocasião da volta de Cristo. Isso aí é exceção. A regra é essa. Todos morrem. Todo homem está determinado a morrer pelo menos uma vez. Né? E não tem opção. Eu gostaria muito de estar vivo na volta de Senhor Jesus Cristo, para não conhecer essa questão da morte. Não conhecer não ver a morte. Mas a morte é importante saber sobre ela, irmãos. Tá? E nós sabemos que a morte, ela virá. E com esse conhecimento nós precisamos fazer o nosso melhor hoje, né? Com as condições que temos. E sempre tentar melhorar. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Então, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Qualquer coisa que se fizer, tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a alcançar esse entendimento, entendimentos que aparentemente são contrários. Saber que vai morrer, mas viver uma vida feliz. Ó, porque nós não sabemos o dia nem a hora.
mas curtir a vida, viver a vida o quanto puder, da melhor maneira possível, com responsabilidade, sabendo que Deus está no controle, é soberano sobre todas as coisas. Amém? Irmãos, quem estudou a lição junto comigo aqui? Vamos lá, comecei de mim. 1, 2...